Vamos orar? Nosso Deus, nosso Pai, ei-lo aqui o teu profeta, ei-lo aqui o teu servo, a quem o Senhor enviou nesta noite para ser o propagador da tua palavra. Com certeza o Senhor já pôs no seu coração aquilo que ele irá transmitir a nós. Que cale a voz humana e fale o Senhor através dele. E quanto a nós, ó Deus, que o Senhor abra o nosso coração e as nossas mentes para compreendermos e os nossos corações para guardar a tua palavra. Nós te pedimos no nome precioso de Jesus. Amém. Graça e paz, amada igreja. Foi muito bom hoje de manhã, o café da manhã com os pais, bem lembrado pelo presbítero Cairo, uma delícia, um momento muito gostoso. Aqueles que tiverem fotos que tiveram aqui de manhã, mandem para o WhatsApp da igreja, que a gente posta. E aquele que não viu, que não esteve aqui, aproveita depois para entrar no Facebook, né, e acompanhar no WhatsApp a festa, a alegria da confraternização que tivemos aqui. Esse Dia dos Pais é um dia especial, é um dia que fomos desafiados a estar aqui no púlpito, trazendo a palavra do Senhor, compartilhando essa palavra com os irmãos. E o meu desafio era olhar para o Dia dos Pais e que palavra que a gente pode trazer, o que a gente pode compartilhar em relação a essa questão do Dia dos Pais, né? E meditando, eu lembrei de uma passagem que que eu li num livro. O livro se chama O Maravilhoso e Bom Deus. É um livro do escritor americano chamado James Smith. Esse livro está sendo utilizado pela comissão de candidatura, né, que acompanha os seminaristas durante esse ano. E esse livro a gente está trabalhando através do presbitério e está trazendo esse livro, esse conteúdo para conversar com vocês através dos pequenos grupos. Então, a partir de agora, do segundo semestre, os pequenos grupos estarão trabalhando por esse livro, né? E, lendo esse capítulo desse livro, né, o capítulo 7 desse livro, me chamou a atenção uma passagem que o pastor conta a respeito de um momento de uma reunião de oração que ele estava conduzindo. Aquela reunião de oração, ao terminar a reunião de oração, o pastor começa a oração dessa forma: querido Pai. E aí, terminada a oração, mais um pouco adiante, uma das moças que estavam assistindo à oração, participando desse momento de oração, de reunião, veio até ele e falou o seguinte, né, transcrição literal do que ele cita no livro, né? Aprecio tudo que você nos ensinou hoje sobre oração, mas quando você começou a sua oração chamando Deus de Pai, parei de ouvir. Continuou dizendo: tive um pai terrível e não consigo pensar em Deus como Pai. Talvez muitas pessoas tenham vivenciado ou vivenciem situações em que o seu relacionamento com o pai interfiram na sua visão de Deus, né? Às vezes um relacionamento conturbado muitas vezes traz para nós uma angústia de compreender Deus através daquilo que ele tem vivenciado com o seu pai. Então, o tema do dia de hoje, que a gente vai compartilhar, é justamente o amor de Pai celeste. O que é o amor de Pai na visão de Deus? Como que é esse amor do nosso Pai? Então, eu vou pedir para vocês, né, vamos abrir a Bíblia, lá no Evangelho de Mateus, lá nas Boas Novas, trazidas através do livro de Mateus. A gente vai abrir no capítulo 7, e nós vamos ler alguns versículos. Mateus 7, nós vamos ler do versículo 8 ao 12. Se todos já abriram. Eu vou ler aqui na nova versão atualizada, é uma versão recente, mas se você vê alguma diferença da versão que você tem na sua Bíblia, não tem muita
importância no sentido de que a mensagem que está traduzida para vocês e para nós é a mesma. O espírito que nasce dessa palavra é o mesmo. Então vamos ler. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate a porta, será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou, se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que estás nos céus dará coisas boas ao que lhe pedirem. Vamos orar? Curve a sua cabeça. Vamos pedir a iluminação do Senhor para esse momento. Pai querido, amado, Senhor, a Tua palavra acaba de ser proclamada. Ela por si só já basta, Senhor, porque quem atua em nossos corações, em nossa mente, é o Teu Espírito Santo. Mas eu peço a Ti, Senhor, nesse momento, que cada palavra que seja dita nessa noite, meu Pai, venha tocar e mais profundo do coração de cada um de nós. Que seja uma semente plantada, Senhor, para que o Teu Espírito Santo venha dar o crescimento. Fala, Senhor, ao coração de cada um de nós. Tira, Senhor, o peso que muitas vezes o pecado traz sobre nossas vidas. Tira, Senhor, de nossas costas todo o peso, meu Pai, da falta de compreensão do Teu amor. Que possamos sair daqui, Senhor, cheios da Tua alegria e do Teu amor e do Teu Espírito Santo. Assim oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, esse capítulo 7, essa pequeno trecho, né, ele foi proferido no sermão conhecido como Sermão do Monte. Este monte, só para a gente se localizar, fica lá na Galileia, no Mar da Galileia, hoje conhecido como Monte das Bem-aventuranças. O capítulo 7, que é esse que a gente lê um trecho, ele faz parte de uma série de ensinamentos que Jesus fez aos seus discípulos e àqueles que estavam ao redor dele naquele monte. Então, Jesus estava naquele momento ensinando. Durante todo o sermão, Jesus vem apresentando o que é viver o reino dos céus. Não eram apenas algumas regrinhas para comportamento, regrinhas de comportamento para que o povo pudesse seguir aquelas leis ou aquelas regras, mas como que eles deveriam responder, como que deveria ser o seu comportamento como resposta ao reino de Deus chegado até eles. Era esse o objetivo do ensinamento de Jesus, não passar regras, mas falar de transformação de vida, falar de resposta a essa transformação. Diante de Jesus estava um povo que formou seus conceitos comportamentais, de um lado baseado pela tradição judaica. Esse evangelho foi escrito por Mateus, um judeu, e direcionado ao povo judeu. Mas aqui naquele meio, todos aqueles que estavam ao redor, existiam judeus, existiam romanos, e ali naquele momento, Jesus estava alcançando vários corações diferentes, corações impactados por todo tipo de cultura, pela questão legalista, de lei, que vieram dos judeus através do seguir a Torá, do Antigo Testamento, dos livros históricos, dos livros proféticos. Tínhamos também aqueles que tinham o coração impactado pela cultura romana, eram romanos, estavam ali no meio e tinham uma concepção de vida e de comportamento a partir da cultura romana, imperialista, opressora. E também naquela época, nós tínhamos também um povo impactado pela cultura grega, pelas novas filosofias, pela nova forma de pensar. Esse é um problema que estava no coração deles. Imagina esse turbilhão de informações à vida daquele povo lá. Diante de Jesus estava um povo que tinham esse turbilhão. Inclusive, dentro desse turbilhão de informações, né, de comportamentos, de como se comportar, eles começaram a formar ideias de como que é ser pai. A figura paterna começou também a estar relacionada a esse monte de informação que eles vinham tendo. Os judeus tinham alguns modelos de pai.
Então, se a gente olhar para aquela época, alguns pais eram considerados dentro desse modelo de pai de comportamento. Dentre eles, alguns conhecidos. Eu vou citar 2 apenas. Um deles é Abraão, o pai de todas as famílias da terra. Se nós lermos lá em Gênesis 12, no capítulo 12, no versículo 3, diz assim: o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Então, para os judeus, ele tinha uma convicção, uma figura de pai de todas as nações, né, de líder de todas as nações. Dali nasceram as famílias da terra. Ele era considerado o pai da fé cristã. Através da vida dele, podemos compreender a disposição de viver pela fé. Então, essa é uma figura muito clara que tinha para ele. Abraão viveu pela fé. A atitude, a postura dele de viver pela fé. Acreditar que Deus iria cumprir uma promessa na vida dele, mesmo sendo velho. Mesmo frente à visão humana, não teria condição de ser pai de uma grande nação. Mas ele creu no Senhor. Mas, mesmo sendo esse exemplo de atitude de fé, o seu modelo de pai apresentou algumas dificuldades, como todos imperfeitos que somos. No capítulo 16, mais à frente, mesmo no livro de Gênesis, a gente vê a questão da história entre a concepção de Ismael, né, a relação de Abrão com Agar e a Sara. Sara era a sua esposa e Agar era a sua concubina. Ali ele teve uma questão difícil dele lidar. Em vez de ele confiar na promessa do Senhor e falar: o meu filho nascerá de Sara, a minha esposa, ele ouviu a Sara e falou o seguinte: então a gente pode ter um filho com a Agar, que é a concubina, e dali por diante essa nação possa crescer. E foi uma atitude errada que Abraão teve. Sara expulsou Agar do meio da família, e Abraão foi conivente com isso. Então, uma questão que era uma falha, ele poderia ter chamado e falado: não, nós vamos por esse caminho, porque o Senhor fez uma promessa. Então, são situações que a gente, como pai, como seres humanos, nós falhamos, ainda que sejamos tementes a Deus. Temos uma outra figura também muito conhecida pelo povo judeu, mas também por todo o povo cristão, que é a figura do rei Davi. Jesus era da linhagem de Davi, descendente direto de Davi. A profecia apontava que o Messias viria dessa linhagem do rei Davi, da família de Davi. Davi teve uma grande relevância na vida do povo judeu. Foi um rei vitorioso, um homem segundo o coração de Deus, porque reconhecia os seus erros e se arrependia dos seus pecados. Era um homem segundo o coração de Deus. Seu modelo paterno também apresentou várias debilidades. Também teve erros, cometeu erros também. Uma delas foi tomar uma mulher de um dos seus soldados. Davi errou nesse momento. Ele desejou a mulher do seu soldado e, pior de tudo, mandou o soldado para a guerra para ficar com a esposa desse soldado. Mas Davi se arrepende, reconhece seu erro e é considerado um homem segundo o coração de Deus. Apesar de Abrão e Davi serem tementes a Deus, eles eram humanos, eram falhos e imperfeitos. Jesus, ao proferir o Sermão no Monte, vem contrapor esse modelo de paternidade ou de comportamento e de amor, que eram estabelecidos por esses conceitos. Ele vem contrapor contra um novo conceito, que era o de reino de Deus. Ele veio chamar o povo a olhar o comportamento agora, o amor de pai, por exemplo, não mais como o mundo se comporta, mas a partir do comportamento de Deus. A partir da chegada do reino, ele mostra o amor.
Isso foi muito impactante para aquela sociedade. Muitos não conseguiam compreender esse ensinamento. Eles estavam acostumados com outras culturas e outras doutrinas. Era estranho à razão humana. Era loucura para os gentios e escândalo para os judeus. Todos eles não conseguiam compreender essa essência de amor que Jesus vinha apresentar no Sermão do Monte. Como é estranho isso ouvir dessa forma. A pergunta retórica utilizada por Jesus ao desafiar os ouvintes que estavam ao pé do monte, qual que é essa pergunta? Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou, se pedir peixe, lhe dará uma cobra? A pergunta utilizada por ele para desafiar esses ouvintes nos leva, ou levava ele a refletir, que o conceito de Deus como Pai vai muito além da compreensão da figura paterna humana. Não podemos, ele mostrou através disso, olha, se o seu pai te dá coisas boas, quanto mais Deus vai te dar coisas boas? Se mesmo sendo falhos, amamos nossos filhos, quanto mais Deus, que é bom, amará seus filhos. Não estava claro na mente do povo este caráter de amor, este caráter do reino dos céus no coração deles. Eles não conheciam ainda profundamente esse amor que Jesus estava apresentando. Da mesma forma, também hoje, somos impactados por esses conceitos e modelos modernos que a gente vive. Uns chamam de pós-modernidade, outros chamam de modernidade líquida. Cada um chama de um nome, mas são comportamentos que a nossa sociedade nos traz como forma de compreender o mundo e de forma, por exemplo, como enxergar a questão de pai. Como que é o pai moderno? E como que é esse pai celeste? Hoje atribuímos a Deus as características humanas que conhecemos. Portanto, olhamos para Deus com o filtro das qualidades e características humanas. Desta forma, se não tivermos boas experiências paternas, certamente teremos uma imagem distorcida. Se eu olho para Deus e eu olho através das informações, dos conceitos que eu tenho, daquilo que eu vivo e enxergo como pai, essa imagem que eu tenho de Deus é distorcida, porque eu não enxergo Deus como Ele é, mas eu enxergo através do Pai, do nosso Pai terreno, né, da nossa concepção de amor. Se a experiência for negativa, a gente enxerga um Deus mau. E se a experiência for positiva? Como é que eu enxergo esse Deus? Talvez, com uma experiência positiva de um pai bom, amoroso, talvez eu enxergue a Deus de forma limitada, dentro daquilo que o meu pai é. Esse é o risco de olharmos para Deus através da figura que a gente tem humana, do nosso comportamento e dos nossos conceitos humanos. A mesma pergunta retórica é feita hoje para nós. Conseguimos responder às necessidades dos nossos filhos sem a perspectiva de mérito e merecimento? A gente olha de amor para os nossos filhos, se ele é bonzinho, eu sou feliz, se ele não é tão bonzinho assim, eu não sou tão feliz com ele? Será que a gente tem essa questão meritória na hora que a gente se relaciona com nossos filhos? Qual tem sido a nossa disposição em abrir mão do nosso trabalho, do nosso tempo? O pastor Sidney falou isso de manhã, né? Nós temos aberto mão do nosso tempo, né? Você também comentou aqui agora. Nós temos aberto mão do nosso tempo, do que a gente quer em função dos nossos filhos? Essa é a pergunta que foi feita lá. Daremos pão ou pedra para os nossos filhos? Precisamos compreender que o amor humano é apenas um reflexo pálido do amor de Deus. Não é o aperfeiçoamento do amor humano, do nosso modelo de amar, que nos leva a alcançar o amor de Deus, mas o amor de Deus que nos aperfeiçoa em refletir o amor de Deus na terra. É o contrário. Não é olhando através do nosso modelo de amor que a gente enxerga Deus, mas é Deus através da nossa vida que faz a gente se comportar de forma amorosa. Como Jesus tratou esta questão, que estava evidente no coração dos discípulos e todos aqueles que estavam sentados ao pé do monte?
Jesus desafia cada um a refletir a respeito do amor de Deus a partir da experiência do amor paterno. Jesus, para mostrar para eles, como é que eu torno palpável para eles que não entendem aquilo que ainda não conseguiram absorver. Eu preciso trazer alguma coisa palpável. Aí ele trouxe essa pergunta retórica. Você, como pai, seu filho pedindo um pão, você daria uma pedra? Poxa, peraí, isso eu consigo compreender. Isso eu entendo o que ele está falando. Então, Jesus desafia cada um a refletir a partir dessa experiência. Se amor, a partir da experiência do amor paterno, se amor paterno humano, mesmo sendo imperfeito, acolhe as necessidades dos filhos, quanto mais o Senhor, sendo bom, não vai acolher, ou não vai atender, ou não vai abraçar o seu filho. Portanto, o amor divino transcende o amor humano, vai além do amor humano, está acima do amor humano, porque ele é espontâneo e autossacrificial. Ele é um sacrifício próprio. Espontâneo, porque não é motivado e nem meritório. Foi como nós falamos, muitas vezes a gente olha para o nosso filho, se ele é bonzinho, se ele nos atende, se ele nos acolhe, então eu atendo melhor, eu o abraço de forma diferente. Mas se aquele filho rebelde, então eu não faço. O pastor Sidney trouxe hoje de manhã também a questão da parábola do filho pródigo. Aquele pai poderia falar, não, esse filho pródigo que saiu, pegou sua herança e gastou tudo, foi embora. Não, ele gastou tudo, agora eu aceito, mas olha, vai trabalhar como um dos meus funcionários. Aquela figura do pai que o aceita sem esperar do filho nada em troca, é uma questão desse amor espontâneo, que não nasce de um mérito nosso ou que exige alguma coisa nossa. O amor de Deus também, ele se auto-sacrifica. Ou seja, ele se sacrifica por nós, a si mesmo. Deus se auto-sacrificou por cada um de nós. É certo que ainda não conseguimos compreender esse amor em toda a sua plenitude. Porém, o apóstolo Paulo, ele vem e fala o seguinte, deixa eu dar uma nuance do que é o amor. Deixa eu traduzir esse amor, essa essência, em algumas palavras que talvez para vocês possa levá-lo no caminho que indica essa plenitude de amor. Aonde que Paulo nos traz esse caminho, essa visão para a gente compreender, em parte, esse amor? Está lá em 1 Coríntios, capítulo 13. Eu vou tomar a liberdade de vocês de ler esse capítulo, porque eu queria que você, no momento que eu viesse lendo, que você olhasse para 2 pontos importantes. Em cada uma dessas atitudes de amor, eu estou enxergando a espontaneidade, o não querer nada em troca, o amor por dar-se sacrificial. Vamos ler? Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada me adiantará. O amor é paciente e bondoso, o amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, não se alegra com a verdade, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Havendo profecia, desaparecerão.
Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Pois o nosso conhecimento é incompleto e nossa profecia é incompleta. Mas quando vier o que é completo, então o que é incompleto será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como um espelho de forma obscura, depois veremos face a face. Agora meu conhecimento é incompleto, depois conhecerei também como sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém o maior deles é o amor. Olha como que a gente pode ver nessa condução, nessa apresentação do amor de Deus, do amor, nas características que o homem consegue compreender, essas duas características importantes do amor de Deus, que é o dar-se autossacrificial e sem esperar nada em troca. Se o amor de Deus é espontâneo e autossacrificial, como Deus manifestou e manifesta esse amor nos dias de hoje e por toda a humanidade? Como é que Deus age e mostra esse amor para nós nesse momento? Cristo. Cristo é esta manifestação de amor de Deus. É Cristo. A nossa vida tem que estar baseada nisso, no exemplo de Cristo, de receber o reino e se comportar mediante uma resposta desse Cristo que a gente recebeu. Ele foi o sacrifício de Deus para nos religar a Ele. Deus se autossacrificou por nós. Ninguém na terra poderia realizar esse sacrifício. Só Ele, o próprio Deus. Em quem? Na figura do Filho, que veio, encarnou, viveu como homem aqui na terra. E é na cruz, lá na cruz, que Deus olha para o seu Filho e vê toda essa imperfeição humana, vê todas as suas fragilidades, os seus pecados, as suas dificuldades. Cristo recebeu o castigo por tudo isso, por toda a nossa imperfeição, em nosso lugar. Ele pagou esse preço, Ele nos resgatou e nos religou junto ao Pai. E a boa notícia é que Ele ressuscitou ao terceiro dia, Ele reina. E o resultado é que hoje estamos livres desse pecado e ligados diretamente ao Pai, experimentando através de Cristo o amor de Deus, o verdadeiro amor de Deus. Como pais, temos que buscar manifestar o amor aos nossos filhos como impactados pelo amor de Deus. Temos que permitir que o Espírito Santo conduza nosso comportamento a fim de manifestarmos o reino de Deus através das nossas vidas. É isso que, como pais, nós temos que buscar. E como filhos, temos limitado a nossa compreensão do amor de Deus ao limite da imperfeição dos conceitos de pai? Nós não devemos olhar para os nossos pais buscando enxergar Deus, o amor de Deus através da vida deles. Mas o que nós temos que olhar a Deus e através do olhar do Senhor, dos conceitos de Deus, aí sim olhar para o nosso Pai. Louvá-lo pela sua dedicação, pelo seu amor e apoiá-lo e amá-lo pela sua imperfeição e pelas suas dificuldades como homem. E que nossa compreensão do conceito de pai vá além da figura humana e que o amor de Deus seja a nossa referência para manifestarmos o nosso amor através das nossas vidas. Amém? Vamos fechar os olhos, falar com o Senhor. Pai querido, amado, Senhor, a Tua palavra foi entregue. Senhor, que o Senhor possa falar no coração de cada um de nós. Talvez, Senhor, algumas palavras, talvez alguns exemplos, Senhor, não possa nos levar a compreender o Teu amor.
ainda assim, que, Senhor, que não conseguimos compreender o Teu amor, Senhor, porque somos impactados, Senhor, pela nossa humanidade, pela nossa falha, pelos nossos pecados, por tudo que aquilo que nós somos como seres humanos. Mas que o Senhor, meu Pai, possa falar no profundo do coração de cada um de nós, que através do Teu Espírito, Senhor, o Senhor possa testificar esse amor que o Senhor se apresenta, Senhor, e que possa transformar, meu Pai, a vida daqueles que têm sido impactados pela Tua palavra. Senhor, se aqueles que têm tido experiências ruins no relacionamento com seus pais, Senhor, que o Senhor, de uma maneira grandiosa e amorosa, que o Senhor possa vir, meu Pai, dentro desse coração, Senhor, e que o Senhor possa transformar e mudar essa história. Senhor, nos colocamos diante de Ti, Senhor, e pedimos, vem, Senhor, sobre nossas vidas, enche-nos, Senhor, do Teu Espírito, do Teu amor, porque reconhecemos o Senhor como o nosso Deus, o nosso Pai. Assim oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.